O projeto era criar um grupo que consolidasse a oncologia brasileira. Nosso paciente está no centro de tudo, isso é uma obrigação quem está na saúde. Como que o paciente não é o centro de todas as suas atenções? Ver a oportunidade e a necessidade de uma nova onda de crescimento. E aí a decisão foi ir para o mercado de capital. É oferecer o tratamento de alta qualidade, mas custo efetivo. Sustentabilidade, equilíbrio. E o futuro é expandir. Tinha um tio que dizia que quem corre por gosto nunca cansa, né? Quando o Dr. Bruno Ferrari foi estudar medicina, nem existia aula de oncologia na faculdade. Como você não pode se apaixonar por aquilo que não conhece, ele foi fazer residência em ginecologia. E lá pelo 5º ano, ele descobriu a mastologia e o câncer de mama. E percebeu que era isso que ele queria fazer da vida, ajudar pacientes com câncer na batalha contra essa doença. Ele foi estudar fora do Brasil para se especializar e quando voltou, decidiu criar aqui um centro que fizesse esse tratamento mais completo para pacientes com câncer. Em 2010, ele se juntou com outros médicos, sócios, conseguiu convencer um fundo de investimento e abriu a Oncoclínicas em Belo Horizonte. De lá para cá, muita coisa mudou. Em 2021, a empresa fez o seu IPO e arrecadou quase 2 bilhões de reais, que investiu em parte no seu crescimento inorgânico, adquirindo outras clínicas pelo Brasil. Quem conta a história da Oncoclínicas aqui hoje é o Dr. Bruno Ferrari, que tem também o chapéu de CEO da empresa, mas ainda atende alguns pacientes de vez em quando. Bruno, muito obrigada por ter topado estar aqui hoje, contar um pouco pra gente a sua história, né, a história da Oncoclínicas. Eu já queria começar te perguntando como que foi a sua infância, né? Você é mineira de Belo Horizonte, como é que foi esses primeiros anos de vida e como foi também ser o primeiro da família a decidir ir pelo caminho da medicina, né? Não tinha ninguém na sua família que era médico? Eu tinha um irmão que fez... mais velho que começou a fazer medicina, mas minha decisão vem antes. Mas primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade, uma honra, um prazer estar aqui com vocês e podendo dividir aí um pouco dessa história da Oncoclínicas. Sou o terceiro filho de uma família de 5, né? Tem meus pais vivos ainda em Belo Horizonte, meus irmãos todos, um fez medicina, uma família muito ligada que se costuma se reunir todos os fins de semana, então acho que isso acaba me fazendo, mesmo estando com a minha atividade profissional bem ligada aqui a São Paulo, quando a gente transferiu a holding já em 2014, ainda em 2014 para cá, mas mantém esse meu vínculo indo e vindo todas as semanas. E um pouco da história, já na adolescência eu já sabia que eu queria fazer medicina. E aí tive a oportunidade de, assim que passei no vestibular, fazer um estágio dentro do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Lá, no primeiro ano de faculdade, eu já era estagiário. E, obviamente, que acabei, né, por ser um hospital que tinha, na época, uma vocação muito grande para ginecologia e obstetrícia, fazendo estágio na área. Acabei decidindo por fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Fiz durante a residência... fiz um estágio na mastologia, na cirurgia do câncer de mama, e aí decidi que eu queria fazer mastologia ou fazer cirurgia para câncer de mama, e durante a residência eu tive a oportunidade de fazer o estágio da oncologia clínica, e aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que mudar todo o rumo da carreira de novo, largar a mastologia e fazer oncologia clínica. Então, meus colegas até brincavam que eu ia me formar em residência, mas aquilo, é o que acontece, né? Você vai conhecendo e a vida vai te encaminhando para o que você quer fazer e é assim que eu, né, filosoficamente acabo conduzindo, por exemplo, com minhas filhas, voltando aqui um pouco para o pessoal, né? Elas têm que decidir aquilo que elas querem. Então tenho 2 filhas, uma está fazendo direito, a outra está fazendo high school numa escola perto de Boston. Essa acho que vai fazer medicina, mas é uma escolha dela, né? E
Depois da oncologia clínica, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do Brasil, um observership em Houston. E esse estágio é fundamental na minha carreira e para oncoclínicas, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes serviços. O MD Anderson, que era o maior cancer center e continua sendo um dos maiores cancer centers do mundo, né? Tratava um volume enorme, continua tratando de pacientes dentro de uma linha integrada de cuidado, e ali eu tive a primeira lição da oncologia. O paciente oncológico tem que ser visto de uma maneira integrada, não é a doença de um médico, é uma doença de uma equipe multidisciplinar, não é só do médico, é de uma equipe multidisciplinar. A enfermeira faz parte, o psicólogo faz parte, o fisioterapeuta faz parte, o farmacêutico faz parte, entre outros, para não ser injusto. Então é todo um time que trabalha, né, como se fosse um exército ali contra uma doença. Então, e ali você planeja, né, toda uma estratégia e vai para o plano tático, que são os tratamentos. Então, isso eu aprendi em Houston já em 96, 97, e tive uma oportunidade de também trabalhar num serviço privado chamado Oncology Consultants, que era de um médico. Né? Ele ainda, eu tive agora, ano passado, nos 40 anos da clínica, até fui um dos primeiros alunos deles, de fora dos Estados Unidos, que criou uma rede de clínicas particulares na cidade de Houston, começando na esquina do MD Anderson. E ele falava comigo, quando você voltar para o Brasil, você tem que pensar em criar algo que eu criei aqui em Belo Horizonte, lá na sua cidade. Essa ideia sempre veio comigo, mas combinando, né, aquela ideia de ter, né, uma clínica que a gente pudesse olhar e tratar o paciente na sua integralidade, mas com a ideia de criar uma rede também que pudesse, né, de um modo mais amplo, democratizar uma oncologia de alta qualidade. Quando eu fui para Houston, a diferença, o gap que tinha entre a oncologia brasileira e a oncologia americana era muito grande. Já se passam aí mais de 20 anos e hoje esse gap ele praticamente inexiste. Então você imagina que nós hoje temos profissionais, serviços, não é só oncoclínicas, mas serviços, estruturas que não deixam nada a desejar. Então o paciente que tinha câncer há 25 anos atrás e que tinha a oportunidade de viajar, ele tinha um tratamento completamente diferente, inclusive de investimentos em tecnologia, radioterapia, drogas, protocolos, a sistematização do tratamento. Foram coisas que a gente aprendeu lá e acabou implementando no Oncoclínicas desde o seu nascimento. Em 2010, a gente tem a oportunidade de fazer a primeira aquisição de uma clínica em Belo Horizonte, uma clínica dos meus chefes da minha residência em oncologia clínica lá. Eu mais 2 sócios e um grupo de 6 médicos fizemos essa primeira aquisição. E aí surge a Oncoclínicas, mas desde o início com esse pensamento, com essa mentalidade de criar um serviço que tivesse uma atenção totalmente integrada do paciente oncológico. Era a maneira certa, a maneira custo-efetiva. Isso traz mais agilidade ao tratamento, traz mais segurança, traz mais custo-efetividade. A gente tem que sempre pensar que tem alguém por trás pagando essa conta. Então isso é super importante. De novo, os recursos em qualquer país do mundo, eles são finitos. Então a maneira como você equaliza esse uso é muito importante. E nesses primeiros anos, então, Bruno, quando você se juntou com esse grupo de médicos, né, e vocês adquiriram ali a primeira clínica e começaram a história da Oncoclínicas, quais foram as primeiras dificuldades que vocês tiveram? Porque normalmente o que a gente escuta muito é que os médicos são muito bons no atendimento, né, com os pacientes, mas às vezes tem problema de gestão, né, não sabe ali lidar com números, montar agenda, tem dificuldade de fazer cobranças, então tem uma série de questões ali de gestão. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? É um ótimo ponto e aqui é quase que filosófico também, né? Então, a gente sabia o que queria, né? Mas a primeira coisa foi quem.
Então nós trouxemos pessoas qualificadas, que tem gente que está com a gente até hoje, né? E continuando montando, a gente procurou, o projeto era criar um grupo que consolidasse a oncologia brasileira. Nós somos hoje o maior grupo da América Latina, um dos maiores grupos de oncologia do mundo, e temos 7% do mercado brasileiro. Para você ver como é que esse mercado é fragmentado e como tem oportunidade. Nós temos 136 unidades, mas estamos só em 35 cidades. Então a gente tem um desafio aqui, mas o desafio era esse mesmo, criar uma clínica modelo, e aí precisávamos das pessoas certas na gestão, né? Isso é um ponto importante, e não é só a gestão do negócio, é a gestão dos médicos, gestão dos pacientes, gestão dos protocolos. Então, quando você fala em um grupo médico, a gestão ela vai um pouco além. E aí talvez grandes grupos médicos tenham como gestores médicos. Por quê? Porque eles sabem os dois lados da ponta. Eles se qualificaram para a gestão de negócio. Isso eu fui me qualificando ao longo do desenvolvimento da Oncoclínicas, aprendendo o trabalho, fazendo. Mas você tem a questão da gestão do dia a dia. O que é importante para o paciente, o que é importante para a enfermeira, o que é importante para o próprio médico. Então, isso acaba dando para a gente uma qualificação extra, né? Então, isso nos ajudou e tem nos ajudado muito. Então, saber aonde dói é importante. Aonde dói para cada um dos atores, né, do tratamento oncológico. Então, isso tem sido um grande diferencial. A gente fala que o grupo Oncoclínicas é um grupo que é uma organização médica. E deve ser mesmo, né? Então, aqui, nosso paciente está no centro de tudo. Isso é uma obrigação, quem está na saúde. Como que o paciente não é o centro de todas as suas atenções? Mas eu acho que o grupo acaba se diferenciando porque a nossa maior, né, o que a gente faz o dia todo é conseguir oferecer para os nossos médicos, para o nosso corpo assistencial, e eu acho que isso é um ponto importante para frisar que não é só médico, todos os recursos, sejam eles do ponto de vista educacional, educação médica continuada, equipamentos, tecnologias, medicamentos, para que a gente possa oferecer para o nosso paciente, daquele paciente específico, em determinado momento, o tratamento certo, pelo tempo certo, né, na medida certa, e ao mesmo tempo procurar manter todo esse sistema equilibrado, que nós temos que pensar que tem alguém, né, financiando isso tudo, seja o governo, sejam as empresas, né, os planos de saúde, sejam as empresas que contratam os planos de saúde. Mas criar a clínica modelo foi um passo fundamental. E obviamente que, como já tínhamos a ideia de consolidar, logo no início a gente conseguiu vender a ideia, o PowerPoint, para um fundo de Venture Capital em Belo Horizonte, um fundo local, Fear Capital. E eles compraram a ideia do PowerPoint, falaram, isso aqui vai fazer a diferença. E aí nasce a governança da companhia. No primeiro ano, a gente já conversa com eles, eles já falam, essa companhia tem que ter governança, uma palavra desconhecida. Você imagina 13 anos para os médicos. Para empresas já é desconhecida, né? Ainda mais para a clínica médica. Você imagina, né? Que o primeiro ano da Oncoclínicas, nós faturamos 9 milhões de reais. Nós fomos auditados pela Price. Falou, não, vocês querem fazer um projeto adequado? Nasce certo. Vamos criar uma governança. Então, trazer um fundo de Venture Capital no nascimento da Oncoclínicas foi super importante. A gente tinha uma clínica e eles entraram, mas acreditaram que a gente poderia fazer. Só que nem nós mesmos imaginávamos que poderíamos crescer tão rápido. Então, em 2013, 3 anos de Oncoclínicas, a gente teve a oportunidade de se associar à maior clínica do Brasil, que era a Oncoclínica Rio, e a melhor clínica do Brasil à época, que era o CPO, o Centro Paulista de Oncologia. Mas faltava uma coisa que é a dificuldade do empreendedor, capital. E aí a gente teve a oportunidade, a sorte de até escolher um outro
fundo de private equity chamado Vitória Capital para ser nosso sócio. Já tinham investido em outras empresas até de amigos, na Localiza lá atrás, ajudou a Localiza a fazer abertura de capital e assim, tinham investido na TAM e com aquela ideia de qualidade, o resultado vindo da qualidade do atendimento, da assistência e ao mesmo tempo uma visão de longo prazo, que era super importante para nós. E de novo, né, com essas aquisições, acho que o mundo fica mais fácil, né? No início, as pessoas não recebiam a gente nem por cafezinho, sabe? Abrir as primeiras portas é difícil. É isso aí. Então, eu queria falar de oncoclínicas. Não, eu tenho minha clínica aqui, não tem interesse. Então, faz o seguinte, não gasta dinheiro com a passagem e nem você gasta o meu cafezinho, porque eu não tenho o menor interesse nisso. E a gente falando, gente, esse negócio vai ser o seguinte, como tudo, consolidação vai ser importante, a escala vai ser importante. E assim a gente criou Oncoclínicas, pautado no modelo de escala. Escala, permitindo que a gente tivesse melhores resultados financeiros, melhores negociações, não só com a indústria farmacêutica, mas também com a indústria de equipamento e com as fontes pagadoras, e permitindo que a gente pudesse investir em mais tecnologia, nos melhores protocolos, na atração, no desenvolvimento, na retenção dos melhores profissionais. E aí acaba gerando um círculo virtuoso, né? Então você tem uma unidade que você presta um tratamento integrado, como deve ser, seguro, rápido, tanto para o paciente quanto para o profissional que está ali atuando, e você consegue, com essa escala, incorporar os melhores tratamentos. Isso é atrativo para o médico, é atrativo para o profissional da saúde. Quero trabalhar num grupo que está focado, né, está centralizado nisso. E a gente sempre teve uma virtude para mim, que é não perder o foco. A gente faz oncologia. Nós somos um grupo que essencialmente faz oncologia. Obviamente que a gente acaba tendo outras especialidades que orbitam em torno do paciente oncológico, né? Mas o foco do grupo é oncologia. Tudo que a gente acorda pensando em como melhorar a qualidade assistencial do paciente oncológico no Brasil e vai dormir assim. Então, quando a gente fala que em 2010 a Oncoclínicas faz parte, inicia a prática, ela não inicia, mas ela inicia um processo de transformação nacional da oncologia. Vou me explicar. Você tinha, uma coisa é você ter uma oncologia aí na cidade de São Paulo, super desenvolvida, então CPO, no Rio de Janeiro, CTO, então ilhas de excelência, mas o que a gente queria era levar isso para todas as cidades, que o paciente não tivesse um diagnóstico de câncer na Paraíba, em Salvador, ou em qualquer cidade do Nordeste, em Belo Horizonte, vou pegar uma segunda opinião em Belo Horizonte, ou vou viajar para os Estados Unidos. A gente queria fazer isso de uma maneira que, não importa onde o paciente estivesse e a gente estivesse presente, ele teria o mesmo nível de atendimento. E aqui, nível assistencial, experiência do paciente, o mesmo protocolo, a mesma droga, a mesma tecnologia. Então, de modo que a gente conseguisse uniformizar e, de uma maneira mais global, democratizar uma oncologia de alta qualidade. Entra o Vitória, a gente faz essas aquisições e a gente percebe que precisava crescer mais. E mais rápido. E o Vitória, quando ele investe, ele acaba, em algum momento, assumindo o controle acionário da companhia. Então, éramos 3 sócios fundadores, os 2 sócios saem, acham que ali é o momento, e aí tem várias variáveis que, né, nunca é só uma coisa que faz com que essas coisas aconteçam, e vem a oportunidade, uma oportunidade ímpar para o grupo, que foi a entrada da Goldman Sachs dentro da companhia. Então, de novo, por que a Goldman? Ela entra para comprar a parte da FIR que precisava sair, ela entra para comprar, para fazer aquisição da parte dos outros 2 sócios, ela entra para fazer um aumento de capital na companhia e permitir que a gente fizesse um crescimento acelerado. Aí, em 2015, a Oncoclínicas é outra.
Então, é onde eu falo que o que nós temos hoje, a base está em 2015. Então, entra a Goldman e eles, com essa visão de longo prazo, perguntando qual é a visão? O que você quer? Aonde você quer chegar? Eu falei, não, quero um monte de coisa, mas tem a questão do capital. Ele falou assim, não foi essa a pergunta. A pergunta é aonde você quer chegar? Nós vamos te ajudar a transformar a Oncoclínicas numa empresa de classe mundial. Mas a gente acredita que você vai chegar lá, você tem propósito. Né? Essa companhia tem uma missão, que é vencer o câncer, ela tem um propósito, que é, né, tratar os pacientes como se fôssemos nós mesmos, né? Uma individualização muito grande do tratamento oncológico. Então, acho que isso é super importante. E eles assim, agora nós vamos fazer nós vamos cumprir as etapas. E aí, obviamente, que a gente faz o investimento, que era a ideia, a sementinha plantada lá em Boston, lá em Houston, quando a gente entende que a gente tinha que ter uma linha integral, um cancer center, ter a radioterapia, ter oncologia. Então, a entrada da Goldman leva a gente para essa perspectiva. Eles gostam tanto do investimento que eles passam a fazer aumentos de capital para permitir todos esses investimentos. A Oncoclínicas chega a ser o maior investimento proprietário da Goldman Sachs no mundo inteiro. E, obviamente, que as etapas vão sendo cumpridas, o grupo cresce, né? Quando a Goldman entrou, nós tínhamos 13 clínicas, um EBITDA de 25 milhões, falando de negócio. Nós, né, entregamos ano passado um EBITDA maior do que 700 milhões, aí em linha para entregar um EBITDA acima de 1 bilhão esse ano. Então, quer dizer, uma companhia que cresce de uma maneira orgânica e inorganicamente muito rápido, acelerada, e até que em 2020 a gente vê a oportunidade e a necessidade de uma nova onda de crescimento. E aí a decisão foi ir para o mercado de capital. A companhia que já está madura, tem assim, uma governança de companhia aberta, né? Então você trazer um sócio americano foi super importante nisso, porque as práticas de governança ficam ainda mais rígidas, então isso é super importante. A gente faz o nosso IPO, fomos a última companhia a fazer um IPO na janela. Na janela, não, até hoje não tem, foi o último IPO do Brasil. Então, né, e obviamente que logo depois do nosso IPO o mercado muda, juros altíssimos, né? Então o que acontece é uma transformação, mas como a gente não fez IPO para os acionistas ganharem dinheiro e sim para trazer recursos para a companhia e mais ainda inserir a companhia no mercado de capitais que tivesse acesso ainda mais fácil a um capital de melhor qualidade, um capital mais barato, de longo prazo. Então isso permitiu que aquele plano que a gente tinha elaborado fosse executado. Para você ter uma ideia, nós captamos no IPO 1,7 bilhões. Em 6 meses a gente já tinha utilizado esses recursos. E não casuisticamente. A gente sabia o que a gente queria fazer. E, obviamente, como eu disse, é um mercado super fragmentado, o grupo ainda muito focado no atendimento ambulatorial, deixando uma etapa, cobrindo uma etapa muito rasa do diagnóstico e cumprindo uma etapa muito rasa no paciente internado. Né, a gente acaba fazendo uma série de investimentos nisso que levam a gente a fazer mais uma rodada, né, um follow-on, que ele foi mais importante até para a gente mostrar, né, dar mais liquidez para o nosso papel, permitir que essa ação, que a nossa ação acabe, convirja, né, para o que a gente chama, para o que a gente entende dos nossos fundamentos e resultados, e obviamente que a gente continuar crescendo e ampliando essa qualidade assistencial que a gente tem entregue aí, ao longo desse tempo. Uhum. E em 2021 também aconteceu uma mudança para você, né? Você assumiu o papel oficialmente ali como CEO, foi isso? Eu era o presidente do conselho, um executivo,
o presidente de conselho executivo. Eu tinha uma ação muito próxima da companhia, né? Eu era o diretor técnico da companhia, então quase todas as decisões acabavam a gente compartilhando. Eu era um elo de ligação entre os executivos e o sócio majoritário, que era a Goldman. Então tinha um papel que era importante, mas logo depois do IPO a gente percebe que a companhia precisava acelerar. O IPO foi para isso. Nós queremos acelerar e colocar a companhia num módulo aqui, no modo de velocidade extrema para fazer para a gente tirar proveito dessas oportunidades e, obviamente, é o momento que a gente, como conselho, né, toma a decisão de fazer essa mudança na gestão e eu acho que acertadamente, né, hoje os resultados que têm sido entregues têm demonstrado que foi uma decisão no momento certo. Então, assim, um time que estava ali nos permitiu chegar até o IPO, mas ali precisava, nesse momento, a gente fazer uma nova mudança e trazer a companhia para o ritmo de interação que a gente, de integração e velocidade que a gente gostaria. Então, a Goldman me pede, nesse momento, né, o conselho para que eu voltasse a assumir a posição de CEO. Já tinha um time bem estruturado, mas estruturamos algumas peças, né? Como CEO, você tem que trazer suas pessoas de confiança. Estruturamos um time que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário aí nesses 2 anos, mas é todo um contínuo, né? A história não começa em 2021, a história começa em 2010, tem suas etapas, tem seus milestones, né? Aqueles pontos que são assim, que mudam a companhia. Então, 2015, entrada da Goldman, 2018 a Goldman assumindo como acionista controladora, 2021 o IPO, então tem várias etapas importantes. 1996, 97, a gente conhecendo profundamente como um paciente oncológico deve ser tratado. Então, assim, a história ela é mais ela não começa em 2010, ela começa um pouco antes, mas o que é importante na história é que a visão é sempre a mesma, né? Fazer a coisa certa, não importa o quê, porque fazer a coisa certa é sempre mais custo efetivo. Oferecer o melhor tratamento para o paciente é o melhor sempre. Poxa, esse tratamento é mais caro. Se ele for o correto, ele é mais barato no fim do dia, em termos de custo. Diferenciar, né? Acho que é importante diferenciação de preço e custo. Então, ver a integralidade de um tratamento, a gente está falando de custo. Essa é uma companhia que sempre teve ligada em um compromisso com a educação médica continuada. Nós éramos uma companhia pequena e firmamos a primeira parceria com Dana-Farber em Boston, Dana-Farber Cancer Institute, um dos principais cancer centers dos Estados Unidos. Começa com uma amizade de 2 médicos, minha e do Dr. Eric Weiner, que hoje é nosso conselheiro. Né? Ele não podia ser conselheiro porque ele estava no Dana-Farber, ele construiu essa parceria. Fizemos um contrato de 1 ano, nos conhecemos como pessoas, mas nos conhecer como empresas, né, instituições. Aí prorrogamos por mais 1 ano. Na hora de prorrogar o 3º ano, ele me chamou em Boston e falou assim, não, agora a gente prorroga, mas vão ser 5 anos, que a gente tem que começar a fazer projetos de longo prazo. Até que logo depois do IPO a gente faz uma assinatura para 10 anos. E aí esse contrato por mais 10 anos, renováveis por mais 10 anos, por mais 20 anos, como a gente já bem querer, nos permite fazer uma coisa super importante, que vai ser o primeiro Cancer Center do grupo, o primeiro hospital de alta complexidade que tem um co-branding com ele. Né? Vai ser Oncoclínicas Cancer Center em colaboração internacional com o Dana-Farber Cancer Institute. Vai acontecer mês que vem, em Belo Horizonte. Nessa extensão do contrato, nós vamos fazer isso em 6 cidades.
São Paulo certamente vai ser uma delas, Rio de Janeiro, Salvador, provavelmente Porto Alegre. Então, é a conversão dos atuais Cancer Centers nessa parceria ou são novos espaços? São alguns que já existem, e o São Paulo, por exemplo, vai ser um novo, mas vem a bandeira, eles vêm juntos. E aqui não é a marca, não é, o que interessa não é a marca, é o processo. Nós passamos por um processo, são os fluxos, né? É a qualidade assistencial, é a segurança assistencial. Eles fazem isso há 75 anos, nós fazemos isso há 63. Então, por que não se associar, né? A gente já tinha uma associação de educação médica continuada, de ensaios clínicos, por que não nos associarmos nisso? Então, o primeiro Cancer Center, em colaboração com eles, vai ser já existe, mas essa unidade ficou 2 anos eles vindo, avaliando, sugerindo melhorias de processos, melhorias até de instalações. Isso aqui eu acho que é melhor você fazer assim, faz desse jeito. E, obviamente, que a gente chega num ponto de maturação, tanto que estamos confortáveis de estar juntos com você e que vai nos permitir uma coisa mais importante ainda, que além de nos ajudar nesse início desses fluxos, a gente conseguir compartilhar práticas. E quando a gente começa a compartilhar práticas clínicas, a gente consegue também compartilhar dados clínicos. E esses dados clínicos vão ser fundamentais para a nossa missão, vencer o câncer. Vencer o câncer não é só tratar, mas também você está atuando na parte de desenvolvimento e de conhecimento da doença para que você consiga melhorar os futuros tratamentos. Em parceria com centros acadêmicos, em parceria com a indústria farmacêutica, em parceria com outras unidades. Então, colaboração em medicina e em saúde é fundamental. Então, acho que aqui ganhamos todos. Ganha o Brasil, ganha a Oncoclínicas, ganha o Dana-Farber, ganham os médicos, ganham os pacientes. Então, é uma nova fronteira aqui que se abre para o grupo Oncoclínicas com essa parceria. E você também comentou um pouco da história e de como você descobriu, né, a oncologia, que há 30 anos, por exemplo, não se falava muito sobre isso, né? Era um termo desconhecido até dos médicos que estavam estudando medicina já, né? Como que foi essa descoberta e como que você vê essa evolução? Hoje tem mais gente procurando também oncologia, procurando vocês? Eu acho que você tem que imaginar que há 30 anos atrás você tinha 20 drogas para tratar todos os tipos de câncer. Os tratamentos não eram eficazes porque a gente generalizava. Hoje a gente fala de medicina de precisão. Entender melhor a doença, assim que você reconhece qual é aquela doença, você oferece melhores tratamentos e o paciente vai ter um outro prognóstico. Oncologia era uma especialidade exercida por vários outros médicos. Não, a oncologia, em 30 anos já existia a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mas nós tínhamos menos de 500 oncologistas no Brasil. E por quê? Porque não era nenhuma profissão nobre. O paciente tem que procurar um oncologista, não tem mais solução. Hoje, quando o paciente procura um oncologista, ele vai com a esperança de... Então, eu não tive oncologia na escola de medicina, não tinha matéria em oncologia. Muitas faculdades não têm a oncologia clínica como matéria. Tem como estágio, não necessariamente obrigatório. Então, você não vai fazer uma coisa que você não conhece, você não vai se relacionar com ninguém que você não conhece, você não vai criar alguma coisa que você não conhece. Então, eu tive a sorte, durante a minha residência de mastologia, estagiar num serviço de oncologia em Belo Horizonte. E ali eu falei, é aqui que eu quero. E já estava no 5º ano de residência. Ele falou assim, não é possível que você vai começar tudo de novo. Eu falei, vou começar tudo de novo. Porque eu acho que... E aí o tempo, né? Nada melhor do que o tempo. Eu acho que foi a escolha mais certa que eu fiz. Então, do mesmo jeito que quando a gente fundou a Oncoclínica, eu tive que fazer uma escolha entre continuar onde eu estava e me experimentar, né? Empreender
e num mundo totalmente desconhecido para a maior parte das pessoas, dos médicos, também foi uma decisão assim. Hoje, né, é fácil a gente enxergar, mas em todo momento, tá, algumas palavras importantes, algumas coisas importantes, né? Resiliência, né? O médico é resiliente, o oncologista é um otimista por natureza. Tem que ser mesmo. É um estrategista. Tratar câncer é estratégia. Então você tem que saber reconhecer o inimigo, a doença, saber todas as armas que você tem do seu lado de cá e a hora de você usar cada uma delas. Então isso acabou ajudando que a gente conseguisse, de uma maneira muito rápida, sair de uma clínica de 6 médicos com 10 cadeiras na cidade de Belo Horizonte e se transformar em número de médicos, em número de tratamentos, um dos maiores grupos de oncologia do mundo, em número de formação de médicos do mundo. Então acho que essas junções, e obviamente aqui eu não acredito em sorte, eu acho que assim, as coisas aconteceram no momento certo porque a gente estava preparado. O Vitória não investiria numa empresa porque tinha ali uma empresa, eles enxergaram aonde a gente está. A Goldman enxergava isso. Então, você entendeu? O IPO e você trazer os investidores, eles enxergaram que tem uma coisa diferente aqui com essa companhia. E acaba nos levando aonde, nos trazendo a hoje, né? E o futuro é expandir. Então, geograficamente no Brasil, a gente tem, eu costumo falar nas reuniões nossas de conselho, nós ainda somos tímidos, né? Nós só estamos em 35 cidades, a gente tem muito para crescer no Brasil. A gente acabou comprando uma empresa de inteligência artificial em Boston, desenvolvemos o nosso próprio programa de genômica para não depender de ninguém. Então, fazemos todo o mapeamento genético dos tumores dos nossos pacientes aqui, mandamos a informação para essa empresa em Boston. Minutos depois a gente chega toda uma análise de bioinformatas, né, atrás de um algoritmo criado que pertence a nós para isso. Expandimos a pesquisa clínica para fazer uma aquisição de uma empresa de pesquisa de médicos na Espanha, que agora já está nos Estados Unidos e daqui a pouco nós vamos estar em outros países. Quer dizer, trazer pesquisa clínica de qualidade para o Brasil, porque pesquisa clínica não é você usar o paciente cobaia, é o contrário, é você dar acesso a novas tecnologias, a tratamentos ainda não disponíveis para um grupo de pacientes. Isso é fundamental, é isso que acaba diferenciando os grandes centros acadêmicos americanos dos serviços gerais. É o que nos diferencia também. Então, aqui a gente consegue fazer a oncologia na sua integralidade. Vocês crescem também de maneira horizontal ali, né? Adquirindo clínicas, e crescem também de forma vertical, né? Verticalizando ali todo o serviço que vocês procuram oferecer para esses pacientes. Quais são esses planos de M&As futuros e para 2023? Quanto que vocês esperam crescer? Então nós temos aqui algumas avenidas de crescimento. Uma delas é crescer organicamente mesmo. Nossas próprias unidades, elas vão crescer. E aqui, infelizmente, porque a incidência de câncer vai aumentar, e não há nada que a gente possa fazer contra isso, porque uma das grandes variáveis é o envelhecimento da população, né? Então isso acontecerá. As incidências de diversos tipos de câncer vão continuar aumentando, a idade relacionada. Felizmente, vai aumentar o número de tratamentos porque os tratamentos estão mais eficazes e os pacientes vão viver mais e vão viver melhor. Esse é um lado importante, que tem que viver mais, mas tem que viver mais com qualidade. Então, você conhecendo melhor a doença, você oferece melhores tratamentos. Isso tem um impacto direto nas taxas de sobrevidas. Então você vai ter mais pacientes tratando por mais tempo, que é um crescimento orgânico do grupo. Tem uma outra variável que é a incorporação de novas tecnologias.
Então, isso acaba impactando também, e obviamente que tem um impacto também tão importante quanto que é no custo da oncologia, que acaba levando a uma outra vertente de crescimento do grupo, que são as parcerias com fontes pagadoras, trazendo uma oncologia altamente especializada, o nosso ganho de escala, a nossa especialização, quase 1.000 oncologistas, então quem trata câncer de mama, trata câncer de mama, quem trata câncer gastrointestinal, trata câncer gastrointestinal. O que eu quero dizer? É tanta informação que se você não se subespecializar, você pode perder pontos importantes do diagnóstico ou do tratamento do paciente. Então, essa a escala, a especialização, a custo-efetividade faz com que a gente consiga fazer parcerias com fontes pagadoras, trazendo, né, mais custo-efetividade, mais equilíbrio para o sistema. É aquela coisa, né, o tratamento certo, para o paciente certo, na hora certa, pelo período certo, você sendo adequadamente pago por isso e mantendo todo esse sistema equilibrado. Então, nós não estamos aqui para um ano que vem, nós estamos aqui para sempre. Então, a gente tem que pensar em sustentabilidade do meio e como incorporar aquilo que é importante, reconhecer aquilo que tem que ser incorporado, incorporar e ainda assim manter esse sistema equilibrado. Então, é uma vertente de crescimento. A outra é crescer na linha de cuidado. A gente começa com clínicas ambulatoriais que faziam as infusões de quimioterapia, amplia para rádio, aí amplia, começam os projetos de Cancer Center que acabam levando a gente a fazer, aqui nós vamos precisar de mais recursos e acabam levando a gente a fazer o nosso IPO, porque precisaríamos de recursos para isso. No momento do IPO a gente tinha um Cancer Center, hoje nós temos 6 operacionais, acho que nós vamos ter 12, é por aí. Cobrindo as áreas onde a gente tem uma pressão geográfica, que não tem nenhuma regra para isso. Na necessidade de, né, numa determinada região, a gente faz. Nós não temos uma regra para fazer isso, mas é mais ou menos assim que a gente enxerga, né? Então, assim, essas avenidas de crescimento nos dão muita confiança, né? Ter criado e investir nelas nos dão muita confiança de que o grupo tem um crescimento aí sustentável. De novo, e crescer na linha de cuidado é importante, que é do diagnóstico até os cuidados paliativos ou a reabilitação e alta do paciente. Então a gente faz tudo. Nós não cuidamos de uma fotografia, né? Para nós não é a fotografia da cirurgia, a fotografia da quimioterapia. Para nós é o filme inteiro. E tem que ser assim. Então, uma vez o paciente dentro do nosso sistema, a gente navega essa jornada dele. Então, isso também é um outro crescimento. Eu costumo dizer que nós temos uma oncoclínica dentro de oncoclínicas, porque o paciente está aqui. É importante a gente criar, reconhecer os recursos onde a gente precisa investir e garantir essa integralidade do cuidado. É por isso que eu falo que a gente integra muito rápido, porque as aquisições são estratégicas e os investimentos eles têm endereço. Então a gente investe naquilo que dá complementariedade à linha de cuidado do nosso paciente. Obviamente, traz como consequência muito importante custo-efetividade. Então, segurança para o paciente, custo-efetividade, isso é importante, tem que ter responsabilidade. E aí, equilíbrio. Então, um momento igual a esse, a gente vê aí o sistema de saúde, não é brasileiro não, acho que mundial, a pandemia mostrou isso, né? A saúde está sob estresse. Agora a gente vive o pós-pandemia e acaba aflorando coisas que não são só da pandemia e que vão ter que ser, a pandemia já ficou para trás, mas tem pontos que foram, fraturas que foram expostas, que a gente tem que cuidar delas mesmo. Então tem que ter padrão de tratamento, tem que ter qualidade assistencial, tem que pensar em custo-efetividade. Isso tudo vai ser importante para que a gente tenha um sistema que seja sustentável. E algumas dessas parcerias que você estava falando, né, que vocês fizeram também, uma delas foi com a Unimed, que vocês anunciaram recentemente, né, a Unimed Recife,
que foi divulgada um tempo atrás, para vocês serem o centro de referência de tratamento. Isso também é uma das avenidas de crescimento que você falou, né? E isso deve se expandir para outras redes, para outros planos. Sim, a gente tem algumas com o sistema Unimed, né? A primeira começa ainda em 2013 com a Unimed Rio, mas a gente ainda tem outras Unimeds que nós temos uma parceria maior com a Unimed Nacional e até criamos uma JV para que a gente usasse isso como guarda-chuva para oferecer o mesmo, essa linha de tratamento integral para o paciente oncológico. Anunciamos recentemente uma parceria semelhante com a Porto Seguro, a Porto Saúde. Temos uma parceria importante como essa com a Golden Cross no Rio. Então, e outras virão. Por quê? Porque essa é uma maneira da gente oferecer para uma fonte pagadora sustentabilidade, custo-efetividade e alta qualidade para o paciente, para o tratamento do beneficiário deles. Então, é uma avenida importante de crescimento. Anunciamos essa semana, né, Unimed Recife, mas a gente tem certeza que temos muito mais oportunidades nessa avenida de crescimento ainda. E aqui sempre pensando na integralidade do tratamento. Quando a gente oferece isso ou estabelece um tipo de parceria dessa com uma Unimed, por exemplo, ou com a Porto, ou com a Golden, no fim do dia o que nós estamos procurando aqui em conjunto é oferecer o tratamento de alta qualidade, mas custo efetivo. Sustentabilidade, equilíbrio. Aqui não é um movimento, esse é um dos movimentos talvez mais estratégicos do grupo, porque a gente vê aqui a perenidade da companhia. E uma outra coisa também que eu queria saber de você, Bruno, você tem o seu papel de médico, né? Você, a formação em oncologia, você tem esse chapéu de gestor também. Como que você usa esses dois chapéus? Como que eles cabem? Tem a família também, né? Tem sempre mil coisas para organizar, mas como que ficam esses dois chapéus para você e o de empreendedor também? Aí você tem que procurar o equilíbrio, mas o grupo cresce muito, as oportunidades de crescimento são muitas, então cada vez mais o Bruno médico vai saindo de cena, mas os conhecimentos, as experiências ficam, então, e o Bruno empreendedor e gestor vai tomando esse espaço. Então, você imagina que eu assumo como CEO em setembro de 2021. Então, já vão fazer 2 anos, né? E eu ainda não... toda segunda-feira eu estou em Belo Horizonte em contato com os pacientes. Então, mesmo vendo poucos pacientes, você não consegue muito se desvencilhar disso, que é bom. Então, estou ali numa praça onde a gente tem uma atuação importante, onde vai ter o primeiro Cancer Center com Dana-Farber, e conhecendo, trabalhando com os médicos, e quando eles falam comigo, alguém me liga, algum médico me liga de qualquer lugar do Brasil e fala, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu sei exatamente as dificuldades, porque eu estou lá junto. Então, isso ajuda muito, mas cada vez mais... E aí tem uma infelicidade pessoal, porque quem faz medicina, de um modo geral, gosta muito disso. Mas é uma maneira que eu também achei. No fim, o que eu coloco como consolo eu tento multiplicar, né, através de apoiar o crescimento do grupo. Em vez de eu estar atendendo 10, 20 pacientes, atendendo milhares de pacientes através das mãos dos nossos outros médicos, do nosso corpo assistencial. Então, você acaba fazendo um pouco parte disso também. Mas no fim do dia... um pouquinho de cada que complementa a pessoa. Então, né, são as partes juntas que fazem com que a coisa funcione bem e que tenha esse equilíbrio. E você fazer o que você gosta não tem preço, né? Tinha um tio que dizia que quem corre por gosto nunca cansa, né? Então, é isso aí.
E você hoje, então, nesse seu papel de mais de gestor, né, e com toda essa carreira como médico também, quando você para olhar para trás, assim, tem algum conselho que você se daria, alguma coisa que você mudaria, ou para quem está começando agora também, o que que você falaria, assim, de sugestão? Eu não mudaria nada, até porque corre o risco de você, vendo hoje, mudar e o resultado não ser igual. Então, eu acho que o importante é mais importante de onde a gente está é para onde a gente vai. Então, assim, é a direção que a gente está seguindo, né? Então, acho que ter esse pensamento na cabeça é super importante. Então, foco. Faz com foco. Né? A gente aqui nessa companhia, no grupo, na Oncoclínicas, nós temos foco. Então, são vários focos, mas focos importantes. Então, foco na qualidade assistencial, foco, né, na experiência do paciente, foco na segurança, foco na incorporação e como incorporar. Então, foca, dedica. Não desvie dos obstáculos. Você tem que passar por eles. Desviar é sempre mais fácil, mas talvez não seja a melhor solução. Pode te levar para um outro caminho. Tem uma pedra no caminho, seja resiliente, vai lá e quebra ela. A gente quebra pedra o dia inteiro. Tem que quebrar mesmo, porque cada dia é um novo desafio. E não dá para você simplesmente dizer, então não desvia. Então, foco, dedicação, acho que é muito mais dedicação e propósito do que sorte, do que inspiração, genialidade. Não tem nada disso. Isso aqui é um modelo. Você vê, a gente começa falando que eu aprendi lá fora, eu não criei nada. Um modelo que dava certo lá fora, a gente trouxe, obviamente, que a gente tem que trazer e adaptar para a realidade brasileira, adaptar para os momentos, né? As companhias têm momentos, né? Então, cada momento a gente fez o que dava para ser feito. Então, mas para qualquer uma, só faça se você gostar e se for fazer, dedique. Uhum. Senão provavelmente você não vai dar certo. Só queria retomar também um outro ponto que você falou, né, que o Oncoclínicas é muito bom em fazer a integração de empresas, né? Vocês cresceram muito comprando, adquirindo clínicas. Quantas clínicas vocês compraram? Como que foi esse crescimento? E o que está no pipeline para ser comprado, talvez aí para o futuro, para esse ano ou para os próximos? Nos últimos anos foram mais de 45 aquisições. E aqui eu acho que a aquisição, para ela dar certo e ela ser integrada rápida, ela começa com a escolha. Então, a gente nunca fez uma aquisição oportunística. A gente fez uma aquisição que fazia sentido para a gente. Né? Você imagina uma empresa médica. Então, o primeiro olhar para fazer uma aquisição é qual é o grupo de médicos, quem são as pessoas com quem a gente está ali se associando, mesmo que seja uma aquisição de 100%, quem são essas pessoas que nós vamos, a partir de agora, trabalhar. Então, isso eu acho que ter essa visão, né, na hora, no momento de fazer aquisição, nos ajuda muito. Então, a gente escolhe um grupo de pessoas que têm a mesma cultura nossa, que querem crescer, que têm capacidade de crescer, que enxergam isso como que compactuam disso com a gente. Então fica muito mais fácil, não só na aquisição, mas também fica muito mais fácil na integração, que é tão importante, se não mais importante, que fazer aquisição e não conseguir colocar isso dentro do ambiente assistencial que você criou é um grande problema. Então, eu acho que escolher bem, eu sempre falo que a melhor porta de saída é a de entrada. Então, é igual vento, né? Vento não entra onde não tem saída. Então, você tem que saber achar seus caminhos aqui. Então, a gente, de um modo geral, nós fazemos isso muito rápido. Tem um playbook de integração, mas saber com quem que você está se unindo é muito importante. Se tiver a mesma cultura, tiver todo mundo remando para o mesmo lado, acontece muito rápido.
Então, esse tem sido, talvez seja o nosso maior segredo. A gente fala de molho, não, esse é o meu molho secreto, mas um molho secreto, assim, você tem que se unir com quem se parece com você, com quem pensa igual a você, porque aí fica mais fácil. Né? Você quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, nunca vai dar certo. E o pipeline é amplo. Você imagina que nós temos 7% desse mercado. Estamos em 35 cidades. Quantas cidades, né, com mais de 100 mil habitantes tem o Brasil que permitiriam a gente começar com aquela clínica lá de 13 anos atrás? Alguns médicos, 10 cadeiras. É um modelo replicável. Então, existem grandes oportunidades. E grandes planos, pelo visto, né? E grandes planos, e é um grupo, e esse é um grupo que sabe ser sócio, se associar, sabe trazer novos grupos. Então, a gente faz parceria com o Plano de Saúde, mas a gente faz parceria com outros grupos de saúde. Acabamos de anunciar uma parceria com o Grupo Santa em Brasília. Então, nos unimos, né? Uma oncologia ambulatorial forte com uma rede hospitalar das melhores do Brasil. Né? Centro-Oeste, certamente a melhor rede, mais organizada. Então, em vez de nos disputar, como juntos a gente consegue fazer mais? Achamos o nosso caminho. Então, conseguimos criar uma base de atendimento integral ao paciente. Ganhou todo mundo de novo. Ganhou Oncoclínicas, ganhou o Grupo Santa, no fim ganhou o paciente, que vai ficar dentro do mesmo sistema, ganha a fonte pagadora, que vai ser mais custo efetivo. Então, ganha o sistema. Isso é bom demais. Sim. E só para finalizar, então, Bruno, a nossa conversa, que a gente já está aqui há algum tempo, eu queria saber se tem algum livro, algum filme, alguma série que você indica para quem está acompanhando a gente, porque o pessoal sempre gosta, e eu também, de receber algumas dicas. Bom, eu li vários, assim, como eu disse, né, eu fui aprendendo o trabalho, né, eu fui aprendendo fazendo, mas assim, como filme inspirador, tem um que não tem nada a ver com o negócio, mas tem a ver com aquilo que eu falei, né, que é inspiração mesmo, que é Campo dos Sonhos, que é aquela vozinha assim, construa que ele virá. Então, assim, que o Kevin Costner constrói um campo de beisebol e aí o pai dele vem, né? Ele pergunta, onde é que é o céu? O céu é onde os sonhos se realizam. Então, assim, eu falo o dia inteiro, gente, o paciente quer ter uma assistência, a gente primeiro constrói, depois as coisas vêm. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, esse é um livro extremamente inspirador. E um outro, quando eu assumi a companhia ainda como presidente do conselho, que o meu sócio do Vitória me deu, o Mário Espíndola, são conselhos que importam. Borders That Matter. É um livro que foi fundamental para que eu assumisse, né, a presidência de um conselho já de uma empresa maior, uma empresa já com toda essa governança, mirando, né, chegar a uma companhia de capital aberto. E recentemente eu li um do Michael Dell que vença mais, né, na tradução livre, mas seja gentil, né? Então, mas é importante. Então, as lutas o dia inteiro são obstáculos. A gente tem que enfrentar, mas de uma maneira que a gente consiga, né? Eu falo quando eu estou fazendo M&A, eu costumo dizer para os advogados o seguinte: eu sei que vocês estão brigando aqui para a gente ter o melhor negócio, mas vocês têm que lembrar que no dia seguinte que a gente assinar esse negócio, essas pessoas vão ser nossas sócias e a gente vai ter que reagir. Vocês não vão estar mais aqui, eu vou ter que lidar com elas. Então, sejam gentis, por favor. Vamos ganhar, mas vamos ser be nice, né? Win but be nice, porque isso é importante. Então, isso no dia a dia acaba sendo, né, uma constância para nós. Uma mensagem de gentileza aí no final. Mas Bruno? Porque você imagina, eu vou vencer a qualquer custo, ganhei, mas eu tenho que. Eu não estou comprando um prédio.
A gente está se unindo a uma prática, né? Nós estamos aqui. Essas pessoas vão estar com. Eu não comprei uma fábrica que no dia seguinte eu vou mandar as pessoas embora. Um dos principais, se não o principal ativo que nós temos dentro do grupo Oncoclínicas, é o nosso corpo clínico assistencial. Não é só médico, não. É o tanto que a gente investe. E aí investe em educação médica continuada, investe em tecnologia para ter essas pessoas. Então eu falo com o hospital. Sem médico é um prédio, sem enfermeira é só um prédio. Então, quando a gente faz uma aquisição, a gente está trazendo, é isso. Às vezes a unidade, a gente até vai descartar. Não, nós queremos uma unidade muito melhor para vocês, nós vamos crescer isso. Então, quer dizer, você tem que... Por isso é que a integração acontece. Não fica mágoa na hora que você está fazendo o negócio. Porque, poxa, o que você está querendo com isso aqui? Vamos ver como é que eu te ajudo, porque no dia seguinte esse problema seu vai ser nosso, né? Então, acho que isso é... Certo, Bruno. Super obrigada pela conversa, viu? Obrigado a você.